Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho que Lucas nos escreveu, no capítulo 24. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 36. Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 24. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 36. Lucas 24, do 36 ao 49. A palavra do Senhor nos diz assim: falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Oremos, queridos. Senhor Deus, nós pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração e que nós sejamos verdadeiramente transformados e mesmo diante das nossas limitações, nós possamos ouvir a Tua voz que fala conosco. Opera, Deus, com graça. É o que nós pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. 3 dias depois da Páscoa, é verdade que já faz bastante tempo, da nossa Páscoa, do momento em que nós celebramos a Páscoa. No entanto, o que nós lemos aqui se trata de um relato após a ressurreição de Jesus, onde ainda os discípulos estavam tomados de grande medo e de grandes dúvidas a respeito de quem Jesus era, mas também a respeito do que tinha acontecido ao testemunharem eles grandes relatos de que Jesus não estava mais, ou o corpo de Jesus não estava mais preso ao sepulcro, mas que Jesus havia ressuscitado. Quando nós chegamos neste momento, queridos, Jesus ressurreto já havia se mostrado a alguns dos seus discípulos, e ainda eles debatiam e conversavam sobre os resultados ou sobre aquilo que eles achavam que tinha acontecido. A verdade é que talvez entre eles se discutia se Maria ou as outras mulheres tiveram, uma ilusão de ótica, ou se os discípulos que de fato tinham visto Jesus ressurreto tinham experimentado, de uma confusão mental a ponto de eles verem o Cristo ressurreto e então ouvirem a sua voz e mesmo assim acharem que, será que é isso mesmo que aconteceu? Afinal, os mortos não podem voltar à vida, como que pode o nosso mestre ter voltado a viver depois de ter estado morto? E então, em meio a todas essas crises, o texto da palavra do Senhor que nós lemos nos diz que Jesus aparece ali, entre os seus discípulos. Lá no Evangelho, conforme João nos escreveu, nós vamos ler
que as portas estavam fechadas e trancadas, todas as janelas, porque eles estavam com medo das autoridades dos judeus e dos romanos, porque eles a qualquer momento poderiam ser assaltados pela realidade daqueles que tinham, ou pela maldade daqueles que tinham crucificado o Senhor da glória. Então, nessa realidade de medo, de susto, de incredulidade também, a Bíblia nos conta que Jesus aparece entre eles. E Jesus traz uma saudação muito significativa no versículo 36, enquanto eles testemunhavam a respeito daquilo que tinham visto, da ressurreição de Jesus, Jesus aparece entre eles e pronuncia uma sentença, não apenas uma saudação. Uma sentença que dizia: que a paz esteja com vocês. É curioso, queridos, que quando nós olhamos para essa saudação, nós temos a tendência de pensarmos que se trata apenas de uma saudação. Talvez se Jesus tivesse aparecido entre eles e falado assim: oi, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, talvez a gente acharia um pouco mais natural. Ou então, se ele saudasse os seus discípulos como a igreja estava acostumada, graça e paz, nós iríamos entender que era apenas um: oi, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, gente, tudo bem, beleza? Mas não. Jesus pronuncia uma saudação que é extremamente significativa. Ele proclama na sua saudação a paz. Que a paz esteja com vocês. Acontece, queridos, que nós precisamos enxergar isso nesse texto, porque essa saudação revela muito para nós a respeito de quem é Jesus. Quando nós olhamos para esse texto e encontramos ali os discípulos assustados, incrédulos, ainda cheios de dúvidas a respeito de quem Jesus era e daquilo que Jesus havia realizado, aqueles homens estavam ali, eram homens que 3 dias antes haviam abandonado o seu mestre. Aqueles discípulos que ali estavam quebraram as suas promessas de ir com Jesus até o fim. Aqueles homens que ali estavam fugiram com medo das consequências daquilo que eles enfrentariam caso os judeus e os romanos descobrissem que eles eram discípulos de Jesus. Era gente que havia negado os ensinos de Cristo, e se eu bem me lembro, Pedro estava entre eles. E Pedro havia sido aquele que, mesmo confrontado, havia dito: eu não conheço esse homem. Quando nós olhamos para essa realidade, queridos, e vemos nesta realidade, nesta saudação e nesta sentença, nessa proclamação de Jesus, nós estamos enxergando e vendo um mestre que vem atrás dos seus discípulos, mesmo quando seus discípulos cometem os mais altos atos de traição, abandono, pecado e maldade. Eles tinham virado as costas para Jesus. E mesmo aqueles que haviam prometido ir com Cristo até a morte, viraram as costas para Jesus. E ainda assim, Jesus vai até eles. Jesus, ele não faz questão de fazer uma aparição em praça pública para confrontar aqueles que o haviam crucificado. Jesus não tem nenhuma intenção de aparecer a Pilatos e dizer assim: olha, Pilatos, está vendo o que você fez? Eu sou o Filho de Deus e você crucificou ou permitiu a crucificação do Filho de Deus. Em nenhum momento Jesus entra no templo de Jerusalém e fala aos fariseus e aos líderes religiosos da época: olha o que vocês fizeram. Mesmo depois de 3 dias eu estou entre vocês porque o Pai me ressuscitou. Mas não, Jesus aparece aos seus.
Jesus aparece àqueles que muito provavelmente estavam constrangidos pelos seus pecados. Jesus aparece àqueles que estavam com medo, assustados. Jesus aparece àqueles que estavam incrédulos a respeito do seu futuro e proclama algo glorioso. Ele diz: que a paz esteja com vocês. Nenhuma palavra de repreensão, nenhuma palavra de correção, nenhuma palavra de juízo, mas ele aparece aos seus e proclama a paz. Uma paz estabelecida nele mesmo, no seu sacrifício. Uma paz estabelecida nele mesmo, no relacionamento dele com o Pai. E que agora os seus discípulos poderiam sim provar dessa relação graciosa. Queridos, quando nós olhamos para isso, nós nos lembramos de quem Jesus é, do seu caráter de bondade, de graça, uma realidade extremamente disposta a perdoar, um caráter que demonstra que nele nós encontramos segurança, porque mesmo diante da traição, mesmo diante do abandono, ele aparece e proclama paz. Vocês estão em paz. Que a paz esteja com vocês. Mas o texto continua, e então, a partir da continuação do texto, nós lemos que mesmo diante das dúvidas, mesmo com os discípulos achando que se tratava de um espírito ou de um fantasma, Jesus fala: não, olhem aqui as evidências, eu mostro para vocês, olhem as minhas mãos, os meus pés, aquilo pelo qual eu passei foi real, mas a ressurreição também é real. O Pai me ressuscitou, porque aprovou o meu sacrifício, porque aquilo que fiz foi aceitável diante de Deus, eu cumpri a justiça, e agora estou aqui, ressurreto diante de vocês. Olhem as minhas mãos, olhem os meus pés. E mesmo que a incredulidade ainda tome conta de vocês, eu provo para vocês que eu estou vivo, porque fantasma não come. Com exceção do Geleia dos caça-fantasmas, né? Para quem lembra, o Geleia comia bastante. Mas Jesus come na presença dos seus discípulos como uma evidência, um sinal de que tudo aquilo que ele havia proclamado era sim verdade. A verdade estava nele, e ele manifesta através daquela realidade miraculosa da sua ressurreição, de que sim, tudo era verdade. Tudo o que ele havia dito era sim verdade. E como uma demonstração disso, ao preparar os seus discípulos, demonstrando: olha a verdade aqui, eu estou vivo. Essa é a real circunstância, situação em que Deus nos colocou. Vocês estão diante daquele que é a verdade. Que a paz esteja com vocês. No entanto, é a partir do vencer da incredulidade que então Jesus passa a ensiná-los. Porque a partir do versículo 44, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor começou a ensiná-los a respeito daquilo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, tudo aquilo que revelava o Messias no Antigo Testamento, o Senhor passou a explicá-los. Eles vieram participar de uma escola bíblica dominical. Eles se assentaram para aprender e entender o que a Bíblia, o que a palavra de Deus falava a respeito do Senhor. Agora que os discípulos estavam prontos para ouvir a palavra, eles haviam vencido o medo por causa da proclamação de Jesus. A paz estava com eles. Eles haviam vencido a incredulidade. Jesus demonstra quem ele era e o que havia feito. E agora eles estavam prontos para entender
o que Jesus havia feito. E então ele passa a explicar a respeito daquilo que Cristo tinha de sofrer, a respeito de que o Cristo deveria ressuscitar dentre os mortos, mas então ele os comissiona. Jesus vence o medo dos discípulos, Jesus vence a incredulidade dos discípulos, Jesus vence a incapacidade dos discípulos, para que então o seu nome fosse proclamado, para que então Jesus demonstrasse também a vitória sobre a inutilidade dos discípulos. Porque nos dois últimos versículos, versículos 48 e 49, o Senhor Jesus vence a inutilidade. Se os discípulos estavam assustados, agora a paz está sobre eles. Se os discípulos estavam incrédulos, agora eles tinham o testemunho real à sua frente de que tudo era verdade. E se eles se sentiam incapazes, então Jesus fala: permaneçam na cidade. Vocês vão receber do alto o poder do Espírito e então serão minhas testemunhas. Eles agora ouviram a palavra e, capacitados pelo Espírito, se tornam então testemunhas de quem Jesus é. Pela palavra e pelo poder do Espírito, eles não são mais inúteis, eles não são mais incapazes, eles serão revestidos de poder para testemunhar. Queridos, quando nós olhamos para todas essas coisas e guardamos a verdade da fé, queridos, nós nos tornamos estas testemunhas. Ainda que nós não estivéssemos lá, como de fato não estávamos, ainda assim o Senhor se revelou a nós pela sua palavra. E ao se revelar a nós, fez de cada um de nós, seus discípulos, testemunhas da sua ressurreição. Ainda que nós não tenhamos visto as mãos machucadas pelos cravos, ainda que não tenhamos apalpado os pés machucados, ainda assim, pelo testemunho da fé, pelo testemunho da palavra na qual nós cremos, nós somos testemunhas daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, mas também na ressurreição para a vida eterna. Agora, queridos, se cremos na palavra, nós somos testemunhas. O conhecimento que temos e o poder do Espírito que nos capacita exatamente para que sejamos testemunhas da ressurreição, para cumprirmos a missão de testemunharmos aquilo que Jesus de fato fez, ao vencer o medo, ao vencer a incredulidade, ao vencer a inutilidade, a incapacidade. É diante disso, queridos, que nós, como igreja do Senhor, como discípulos de Jesus, não podemos nos manter fechados, as portas trancafiados pelo medo, pela incredulidade, pela incapacidade. O Senhor da glória venceu cada uma dessas coisas. E agora, o mesmo Deus que nos criou, o mesmo Deus que nos salvou, também nos comissiona para proclamarmos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que nele nós temos a paz verdadeira com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que o tempo todo o Senhor nos capacite para vivermos a missão. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, para que o Senhor, na Tua graça e bondade, continue a ministrar nas nossas vidas, falando aos nossos corações, e que em todo tempo o Senhor vença o medo dos nossos corações, o Senhor derrote a nossa incredulidade, que o Senhor derrote a nossa incapacidade, para que, pelo poder do Espírito e pela verdade da Tua palavra, não sejamos inúteis ao Senhor, mas que o tempo todo nos tornemos verdadeiras e
poderosas testemunhas da tua ressurreição. Opera nas nossas vidas. Age com graça sobre nós. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar, se você puder, se colocar de pé, eu vou impetrar a bênção. E assim, queridos, nós encerramos o nosso tempo de culto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus,